Olá, turminha. Então, tudo em paz com vocês? Agora eu vou fazer mais uma videoaula falando um pouco mais sobre ângulos, certo? E aí eu quero que vocês acompanhem com muita atenção, com compromisso. Quando não estiverem entendendo, volte à videoaula, coloquem em pausa, façam anotações no caderno, assistam outras videoaulas para que vocês realmente possam compreender este conteúdo, certo? Então, eu coloquei aqui um dos descritores que a gente vai trabalhar, que a gente precisa ao final compreender, que é reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos, que no caso aqui, não retos, seria os ângulos agudos, obtusos, ângulo de uma volta completa, ângulos côncavo. Eu vou discutir agora com vocês. Vejam, então aqui tem ângulo e giro. Em algumas modalidades do atletismo, o giro é um movimento fundamental. O giro dá a ideia de ângulo. Veja nos esquemas ao lado da foto algumas posições no giro do atleta. Então vejam, partiu dessa situação, problema, que a gente pode ver, diante do nosso contexto, na nossa realidade, em que, a partir dessa situação problema, a gente observa aqui melhor a ideia de ângulos. Então, aqui nós temos giro de 1/4 de volta. Quando essa pessoa, esse atleta, fez esse giro, esse movimento, certo? Então, observem que nós temos aqui um giro que representa 1/4 de uma volta completa. Porque se fosse uma volta completa, nós teríamos esse giro, esse movimento. Então, veja que ele fez isso aqui, ó. Isso aqui, certo? Eu estou destacando, que representa 1/4 de volta. Esse giro, essa abertura, ela representa, certo? Um ângulo de 90 graus, que nós já conhecemos como um ângulo reto, certo? É importante que vocês prestem atenção, tem alguns que ainda estão com dificuldade em identificar o ângulo reto. Então, o ângulo reto, ele tem essa abertura, certo? E vem representado sempre com um quadradinho, um pontinho no centro do quadrado. Aqui ao lado nós temos giro de 1/2 de volta. Então, a gente vê que seria 1/4, certo? Essa abertura, mais essa mesma abertura. Então, essa abertura 2 vezes. Nós temos aqui a representação, 1/2 de volta. Então, considerando uma volta completa, seria isso aqui, ó, né? Então, veja aqui, são duas medidas desta, de 1/4 de volta. 1/4 mais 1/4, que representa, no caso, 180 graus, né? Porque seria 90 graus mais 90, 180 graus. Então, esse ângulo, essa representação desse ângulo, representa um ângulo de 180 graus, que pode ser chamado de ângulo de meia volta, certo? E também um ângulo raso. Então, quando vocês verem essa abertura, essa representação de um ângulo, nós temos um ângulo de 180 graus, que mede essa medida. E ele pode ser chamado ângulo de meia volta, é assim como ele é conhecido. E também a classificação ângulo raso, certo? Aqui ao lado nós temos um giro de 3/4 de volta. Então, observem que são 2 vezes esse aqui, esse giro, que equivale a este, mais acrescentado um outro giro, uma outra medida dessa, para poder a gente ter 3/4 de volta. Ó. Aqui seria 1/4, certo? Aqui mais 1/4, certo? E aqui mais 1/4. Então, somando 1/4 mais 1/4 mais 1/4, nós temos 3/4 de volta. Então, se você observar, nós teríamos 90, né, 90 graus, que é a medida que corresponde a 1/4 de volta,
mais 90 graus, já que aqui a gente tem 3/4 de volta. Então, quando você faz 90 vezes 3, ou 90 mais 90 mais 90, o resultado equivale, 3 vezes 9, 27, a 270 graus. Aí vocês vão me perguntar, mas tia, 270 graus, como é que a gente chama esse ângulo que mede 270 graus? Vejam, esse ângulo, ele é chamado, que é toda essa abertura aqui, ó, ele é chamado de ângulo côncavo. Côncavo. Quando vocês ouvirem falar em ângulo côncavo, tenham a certeza, é aquele ângulo que mede uma medida maior que 180 graus, certo? Maior que 180 graus, veja que é maior que 180, e menor que 360 graus. É o ângulo côncavo, certo? É maior que 180 graus, menor que 360. Por último, aqui a gente tem o giro de uma volta completa. Uma volta completa corresponde a um ângulo de 360 graus, que pode também ser representado como a soma de 1/4 de volta, mais 1/4 de volta, mais 1/4 de volta, mais 1/4 de volta. Concordam comigo? Não é assim? Porque a gente tem 4 vezes essa abertura desse ângulo aqui acima, que é um ângulo de 90 graus. Então, quando você faz 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360 graus, certo? Um ângulo de uma volta completa. Por isso que a gente diz que um ângulo de uma volta completa, ele corresponde a 4/4 de volta. No caso, uma volta completa, porque quando você divide 4 por 4, é igual a 1, certo? Então, veja que é uma volta completa dividida em 4 partes iguais.